Olá, você está no canal Boas Novas Shalom. E o assunto hoje é Olimpíadas. Nós sabemos que nos últimos dias deu-se início aos Jogos Olímpicos de Paris. E como não podia ser diferente, amados, os Jogos já começaram de uma maneira bem polêmica. Logo na abertura, nós podemos ver ali a utilização de símbolos que nós, os cristãos, conhecemos muito bem, tais como o cavalo branco, o bezerro de ouro, o olho que tudo vê, e também, amados, aquela célebre cena das drag queens encenando ali, né, a última ceia de Jesus com os discípulos, uma forma deplorável. Mas o que eu quero dizer, amados, que estava claro, o pano de fundo estava armado, o satanismo estava mandando um sério recado aos cristãos, de que ele se fazia presente e ele estava ali para tentar denegrir o evangelho e a imagem dos cristãos, porque tudo que o satanismo faz, amados, tem a ver com a diminuição do nome de Deus na terra. Eles querem de todas as formas acabar com o cristianismo, eles querem de todas as formas, amados, humilhar os cristãos. Então nós podemos ver na abertura dos Jogos Olímpicos toda essa patifaria. O inimigo ali, amados, mostrando as suas armas e dizendo para os cristãos que não estavam ali para brincadeira. Mas Deus não está morto, amados. O Senhor vê todas as coisas. E no meio de toda aquela podridão, Deus também tinha pessoas ali com o propósito único de entregar toda a honra, toda a glória ao nome santo do Senhor. Os Jogos Olímpicos eles começaram na Grécia, na cidade de Olímpia, no ano de cerca de 776 aproximadamente. Era mais ou menos essa data que começou os Jogos Olímpicos ali na Grécia. E eles tinham por finalidade cultuar os deuses, Zeus e os demais deuses ali da Grécia Antiga. Eu pego carona também nesse assunto, amados, e tenho para mim que o culto ao corpo também não veio muito distante disso. Porque também começou na Grécia. Os gregos sempre enalteciam o corpo humano, de forma que os primeiros atletas que competiam nos Jogos Olímpicos, eles competiam nus, né? Então trazendo ali, mostrando, os atletas mostrando ali a sua beleza física, e quando corriam ali, né, também era um tipo de afronta, porque nós temos, né, registros ao longo da história que vários desses autódromos onde os atletas disputavam ficavam às vezes próximos às sinagogas dos judeus, ficavam próximos a templos cristãos. Então era uma forma também do inimigo já afrontar os cristãos, amados, e ao povo de Deus, os judeus, acerca de toda a profanação que Satanás sempre tem arquitetado ao longo da história humana. Mas o que eu quero dizer, amados, é que mesmo em meio a tantos ataques contra o cristianismo, ou até mesmo contra o povo judeu, porque ao chegar ali a delegação judaica, ali, a delegação israelita, quando chegou ali no país, né, francês, eles já foram mal recebidos, né, de forma com injúrias raciais, até mesmo por políticos ali daquele país, dizendo que os judeus não eram bem-vindos ali na França. E a coisa, amados, tende a tornar-se cada vez pior. Quando uma atleta brasileira ela acaba ganhando ali, né, ou melhor, ficando ali em terceiro lugar, a nossa querida Raíssa Leal, quando ela consegue ali um pódio na modalidade de skate, ela usa, né, a linguagem de sinais e traz uma mensagem ao mundo dizendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ao fazer, amados, essa afirmação ali, diante de
todos os holofotes, diante de todas as câmeras, o inimigo ficou furioso, porque ele queria mostrar para o mundo que essa seria as Olimpíadas do satanismo. Mas no meio daquela podridão, amados, uma brasileira de apenas 16 anos disse que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A mensagem do Evangelho estava sendo anunciada no antro de Satanás, ali no berço, né, de um país da sua maioria, né, muçulmana, misturado com ateus, com o comunismo, porque desde quando a França sofreu a Revolução Francesa, que a religião para eles, amados, tem sido, né, principalmente a religião cristã, tem sido atacada de diversas formas. Eu me lembro uma certa vez que o jogador brasileiro, Kaká, ele também um evangélico, né, quando ele jogava ali num país, né, não sei se foi na Itália ou se... parece que sim. Ele usava ali uma camiseta com o símbolo de Jesus, ou o nome Jesus, e ele quase foi punido ali, né, por utilizar daquela camiseta. Ele teve que retirar aquela camiseta porque eles não aceitavam, dizendo eles que aquilo ali seria uma propaganda religiosa e ele não poderia utilizar daquela camiseta naquele lugar. Amados, também quando a nossa atleta brasileira disse ali na linguagem de sinais, de uma forma, ela disse ao mundo que Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O Comitê Olímpico Internacional ali, amados, já mandou logo um recado para a delegação brasileira, que aquela cena não poderia mais se repetir ali, porque eles têm regras rígidas que não poderia se manifestar nenhum intuito religioso, que você não deve fazer nenhuma propaganda religiosa naquele lugar. Mas no início das Olimpíadas eles fizeram, amados. No início das Olimpíadas eles ali esfregaram ali no rosto de muita gente aquela cena da ceia profanada pelas drag queens, quando eles começam a mostrar o bezerro de ouro, começam a mostrar o cavaleiro, e eles sabiam muito bem, amados, que esses símbolos aí são símbolos que os cristãos conhecem muito bem. Eles estavam mandando ali um recado para o cristão, eles estavam zombando do cristianismo e também daqueles que têm uma religião diferente, que não acreditam no satanismo, aqueles que defendem, né, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida. Eles queriam de forma nenhuma, amados, que essa mensagem fosse dita naquele lugar. O inimigo contava que ele reinaria absoluto naquele lugar. E quando a nossa judoca ali acaba derrotando a sua adversária, ela abraça a menina no chão e a menina diz para ela: olha, levanta e dá glória ao seu Deus, ao nosso Deus, né? Porque a menina também já era uma cristã. Dá glória a Deus. E ela, amados, ficou maravilhada e ela disse essas palavras ali quando foi entrevistada, que aquela jovem ali que acabara de ser vencida por ela, disse a ela que deveria dizer a todos que Jesus é o Senhor. Pediu que ela levantasse dali e desse toda a glória para Deus. Amados, mais uma vez o inimigo era surrado. Quando a nossa atleta ali da ginástica também começa a louvar a Deus com um hino maravilhoso, ela está dizendo para todo mundo que somente Jesus Cristo é que pode realizar os propósitos do coração do homem. Ela expressa a sua fé ali no meio de pessoas tão cruéis, pessoas que levantam bandeiras de satanismo, de movimentos LGBTs, de muitas propagandas também nocivas, mas a gente vê os atletas brasileiros ali trazendo uma mensagem clara, que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E essa mensagem, amados, é um testemunho fiel, para que quando Jesus retornar, não tem como aquelas pessoas disserem: eu nunca ouvi o nome Jesus. Elas ouviram sim. A mensagem ela é sempre pregada, amados, seja por crianças, seja por adultos, seja por senhores ou senhoras, né, já bem idosos. A mensagem sempre é pregada com um gesto, com uma palavra. Alguém está sempre dizendo que Jesus Cristo é o Senhor
que Jesus Cristo é a salvação. O Comitê Olímpico tentou calar a boca das nossas atletas, amados, mas elas gritaram mais alto que Jesus Cristo é o Senhor. O filho de Billy Graham, Franklin Graham, ele enalteceu a nossa atleta, Raíssa Leal, por ela ter proclamado que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Um filho de um dos maiores evangelistas do nosso século, enalteceu aquela jovem, porque ele sabe, amados, melhor do que nós, das aflições que os pregadores sofrem, dos cancelamentos que os pregadores, que os grandes evangelistas sofrem nas nações, porque existem cortinas de ferro, amados, aonde o evangelho não pode ser pregado. Existem países, amados, que estão deportando pastores, que estão prendendo pastores, missionários. Os países de cunho onde o comunismo fala mais alto, o evangelho é sempre ameaçado. Mas nós, amados, temos que dizer que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade e que Ele é a vida. O evangelho prevaleceu. Os Jogos Olímpicos tiveram que ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Sejam eles satanistas, sejam eles de movimentos hereges que sejam, todos eles tiveram que ouvir em alto e bom som a velha e eficaz mensagem do Evangelho. Jesus Cristo sempre teve testemunhas, amados. Não há um só momento da história em que Deus não tenha as suas testemunhas fiéis. Deus tem as suas testemunhas. Alguém sempre vai dizer que Jesus Cristo é o caminho, que Ele é a verdade. Os Jogos Olímpicos, amados, eles vão passar. Um dia tudo isso aqui vai passar. Mas as palavras de Jesus, elas hão de permanecer. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele há de se cumprir. Todas as palavras que ele disse são verdades e vida. Portanto, meus amados, fica essa lição nesses Jogos Olímpicos. O satanismo tentou calar o Evangelho. O satanismo tentou mandar um recado para os cristãos, mas eles ficaram envergonhados. Teve um atleta judeu também que ele tentou ali lutar contra um argelino, e o argelino, por razões religiosas, ele acabou preferindo ser desclassificado do que participar daquela competição. E o judeu deu uma lição tão bonita, amado, quando ele disse que ele esperava que um dia ele pudesse apertar a mão daquele argelino, que eles pudessem treinar juntos, que eles pudessem competir juntos. Uma lição maravilhosa, amados. E a lição que fica, amados, é aquela lição daquele poeta que disse que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é o nosso caminho. É esta bandeira que nós devemos levar, seja onde quer que nós estivermos. Eu sinto muito representado por aqueles atletas que, em meio a todo aquele turbilhão, amados, de ataques satânicos, de cancelamentos por parte da imprensa e daquele comitê satânico internacional, eles não temeram e disseram que Jesus Cristo é a bandeira deles e a nossa bandeira também. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero te agradecer muitíssimo por você ser uma pessoa que está sempre assistindo nossos vídeos. Te agradeço muito. As minhas orações é que Deus continue abençoando você e sua família. Continue sempre conosco, nos prestigiando, assistindo nossos vídeos, deixando o seu like. Muito obrigado, em nome de Jesus.